Olá, Carol, boa noite. Boa noite, Rodrigo. Tudo bem? Tudo bem, e você? Vamos lá, então. Então, hoje é o dia 26 de agosto. A gente vai iniciar mais uma live promovida pela Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica, né? O tema definido hoje foi conhecendo os exames genéticos. Então, a gente tem bastante coisa para falar, não é? Sim. Meu nome é Carolina, eu sou médica geneticista, trabalho na Unicamp, e o doutor Rodrigo Foque. Ele é médico geneticista, formado pela Unifesp, onde ele fez o mestrado também, né? Obrigada, Sim. Rodrigo, por aceitar participar dessa conversa de hoje. Nessa live as pessoas podem fazer perguntas a qualquer momento e a gente vai conversando e discutindo os assuntos, né? Então, para começar, queria que você falasse um pouquinho sobre o exame genético, qual o objetivo de se fazer um exame genético na nossa prática clínica. Tá. Pois é, Carol, quando a gente pensa, né, na atuação do médico geneticista, eu sempre costumo falar que um dos pilares principais, aí, se não o principal pilar do médico geneticista, é a gente fazer um diagnóstico, né? Porque com o diagnóstico, isso vai possibilitar a gente realizar a questão do aconselhamento genético, né, de forma mais adequada possível, vai permitir a gente estabelecer o acompanhamento e também possíveis terapêuticas necessárias, né, para aquele indivíduo e orientação da família como um todo. E quando a gente pensa no diagnóstico, eu acho que é um tanto inevitável a gente pensar na necessidade da realização de exames, né? E quando a gente pensa nos exames, é muito frequente a gente precisar de exames, tanto exames séricos gerais, exames bioquímicos, mas a gente tem a questão dos exames genéticos, né? Que o grande objetivo, quando eu acho que a gente pensa em realizar um exame genético, né, a gente pensa em solicitar um exame genético, é esse, é a gente chegar no diagnóstico etiológico para poder estabelecer, né, então chegar naquele diagnóstico correto, né, para a gente poder estabelecer essa questão do aconselhamento, do acompanhamento, poder fazer as orientações mais adequadas nesse sentido, né. Sim, e eu sempre costumo explicar para os pacientes que na nossa prática a gente tem duas maneiras de se fazer um diagnóstico, não é? Ou a gente faz um diagnóstico clínico, que é a partir da nossa avaliação, né? E o diagnóstico por testes, né? Então, eu queria que você explicasse algumas situações em que às vezes a gente pode até prescindir de um teste genético, Sim. né? Alguns diagnósticos que são feitos pela clínica com relativa facilidade, e algumas situações em que a gente precisa realmente de um exame genético. E isso é muito interessante, né, Carol? Porque, de fato, quando a gente pensa na questão da investigação, nem sempre a gente necessita de um exame molecular, né, para confirmar um diagnóstico, para estabelecer um diagnóstico, né, na realidade, de uma determinada doença, uma determinada síndrome, né? Uh, Baseado no conhecimento que a gente tem, no conhecimento que assim já estabeleceu, né, ao longo das décadas, existem diversos diagnósticos, diversas síndromes que a gente tem critérios diagnósticos bem estabelecidos. Né? E a partir do momento que aquele indivíduo fecha o diagnóstico clínico com base nesses critérios diagnósticos, a gente tem uma confiabilidade em relação a esse diagnóstico sem a necessidade de fazer um exame genético. Eu acho que um dos exemplos mais clássicos que a gente tem, por exemplo, é a síndrome de Marfan. Né? Então, num indivíduo com síndrome de Marfan, que a gente tem como critério clínico a questão da dilatação da raiz da aorta, né? A questão da subluxação de cristalino, e se esse indivíduo tiver esses dois critérios, a gente já tem o diagnóstico de síndrome de Marfan sem a necessidade de fazer o diagnóstico molecular, é um exemplo que a gente pode utilizar. Né? Claro que o diagnóstico molecular ele é muito importante para diversas outras situações, né? Então, isso não é a realidade de todas as síndromes ou todas as doenças genéticas, isso vai ser, na verdade, de uma minoria, né? Mas de uma minoria que nós, como geneticistas, assim, e mesmo
os outros profissionais da saúde que têm mais contato com algumas doenças ou síndromes genéticas têm uma facilidade em relação a isso, né? Claro que a gente tem aquelas situações que são extremamente comuns, que a gente faz uma suspeita diagnóstica, né? Que a gente tem uma segurança em relação àquele diagnóstico, mas que não existem critérios extremamente bem delimitados, delineados, né? Ou então não existem critérios clínicos que permitem a gente confirmar um diagnóstico, como por exemplo existe no Marfan, ou na neurofibromatose, que também é um outro exemplo que a gente tem critérios clínicos, né, bem estabelecidos. Mas, por exemplo, se a gente tem um paciente que levanta a suspeita da gente pensar numa rasopatia, enfim, numa síndrome de Noonan, né? Síndrome de Noonan é um diagnóstico que é relativamente simples da gente realizar do ponto de vista morfológico, né? Com base nas características fenotípicas, muitas vezes com a questão da estenose pulmonar, e que isso vai trazer uma segurança para a gente do ponto de vista clínico, entender que aquele paciente ele tem síndrome de Noonan, mas do qual o diagnóstico molecular ele vai permitir a gente confirmar, né, esse diagnóstico nesse caso, e que também a gente pode acabar vendo os diagnósticos diferenciais em cima disso. Um outro exemplo que eu acho interessante da gente entender, né, o porquê às vezes a gente realizar um exame genético, um exame molecular, é que a gente tem algumas diagnósticos, né, algumas síndromes e algumas doenças que às vezes eles podem ter características clínicas iguais ou extremamente parecidas, né, que do ponto de vista clínico, às vezes a gente não consegue diferenciar, mas que você vai ter um modo de herança diferente, né? E eu acho que aí a gente pode, por exemplo, citar a síndrome de Rubinot, por exemplo, né? Que é uma síndrome que tem características fenotípicas também bem típicas, mas que existem tantas formas autossômicas dominante, quanto formas autossômicas recessivas. Ou seja, então a gente vai ter formas que às vezes podem ter um risco de recorrência de 25%, ou um risco de recorrência de 50%, ou então, né, pensando numa variante de novo, que talvez não tenha um risco de recorrência por conta disso. Porém, a gente só vai conseguir ter uma segurança, às vezes, em relação a isso, tendo o diagnóstico molecular, né, para poder diferenciar qual que é a base gênica daquele indivíduo e poder estabelecer da forma mais adequada o aconselhamento nesse sentido. Eu acho que realmente tem três grandes áreas, né, para falar em exame genético. Uma que é para diagnóstico, quando a gente tem dúvida e só pela clínica a gente não consegue definir. Para fins de aconselhamento genético, para estimar risco de recorrência. Às vezes o pai ou a mãe tem um quadro muito mais leve do que o filho e você, com o exame genético, consegue descobrir isso e muda muito o risco, né, para a família, a orientação. E tem um outro aspecto que é a parte de diagnóstico pré-implantacional, né, que é um fator importante, ou seja, para algumas doenças que têm risco de recorrência, em outras gestações do casal ou do indivíduo, saber a alteração genética que causou aquele quadro propicia para algumas famílias a possibilidade de fazer um tratamento, selecionar embriões sem a doença e poder ter um filho saudável. Então, isso também é uma coisa que a gente leva muito em conta, né, na nossa prática, né? Sim, e é muito interessante, Carol, porque assim, né, que nem você na segunda situação que você falou, muitas vezes a gente faz um diagnóstico, né, de um pai ou de uma mãe com base no diagnóstico do filho, né. É relativamente comum a gente ter algumas doenças ou algumas situações no qual a característica fenotípica, né, então o que o indivíduo apresenta é muito leve, só que no filho se apresenta de uma forma, às vezes, um pouco mais importante, né? E às vezes o diagnóstico do filho permite a gente fazer o diagnóstico dos pais, né? E sem dúvida, isso muda completamente a questão do aconselhamento genético, uma situação fundamental. E a questão do diagnóstico pré-implantacional também, né? É algo que é uma realidade, né? Mas para a gente estabelecer um diagnóstico pré-implantacional
de uma doença monogênica, a primeira coisa que a gente precisa saber é o risco, né, que aquele casal tem de ter um filho com aquela doença, né? Seja porque eles tiveram um filho prévio acometido, né, pela doença ou pela síndrome, ou então, em alguns casos, às vezes que isso tem se tornado um pouco mais rotina na prática clínica, pelo menos no consultório eu tenho encontrado um pouco mais essas situações, às vezes casais que têm algum grau de consanguinidade, né, então são primos de primeiro grau, primos de segundo grau, que vêm para um aconselhamento antes de engravidar, enfim, né, e às vezes a gente tem alguns exames, mesmo questão de teste de compatibilidade, algumas coisas que podem auxiliar a gente a entender sobre risco de doença autossômica recessiva, né, que às vezes esse casal pode carregar né, ser portador de uma alteração e acabar tendo um risco para os filhos, né. E quando a gente pensa no diagnóstico pré-implantacional, que é uma realidade já, né, a gente precisa primeiro conhecer qual que é o risco, né, e conhecer, a gente precisa de um exame genético que confirme, sem dúvida. E aí eu vou pedir para você falar um pouquinho sobre os diferentes tipos de exames, no sentido de que existem exames direcionados para as pessoas que têm uma condição genética, uma síndrome, ou seja, tem alguma manifestação clínica que levou a uma avaliação e a um pedido de exame. A questão dos testes preditivos, não é? Que é um outro Uhum. contexto. E alguns Uhum. testes que são atualmente vendidos direto para o consumidor. Eu sei que não é o foco da live, mas para você explicar um pouquinho para as pessoas essas diferentes modalidades de testes Tá. que existem. Tá, perfeito, Carol. Eu acho que isso é um ponto muito importante, né? Porque quando a gente pensa na nossa atuação, que nem eu falei, né? Um dos grandes objetivos do médico geneticista é a gente chegar no diagnóstico, né? Eu costumo pensar assim que o diagnóstico é meio que o santo graal do geneticista, né? É o que a gente mais quer, fechar um diagnóstico para poder estabelecer todo o acompanhamento, enfim. E quando a gente pensa, né, num exame que tem essa finalidade, tudo começa, na realidade, com a gente fazendo uma hipótese diagnóstica, né, então, baseado num exame físico, numa anamnese, um exame físico, às vezes alguns exames complementares que vêm antes do exame genético, de fato, né, que vão auxiliar a gente a pensar numa hipótese e a gente pode partir para um exame diagnóstico nesse sentido. Eu acho que esse que acaba sendo um pouco mais o nosso enfoque hoje aqui na nossa conversa, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu acho que a gente tem que também falar um pouquinho, né, da questão dos exames que predizem risco, né, e aí aqui a gente tem inevitavelmente como um exemplo muito forte, os exames que estão associados a risco de predisposição hereditária a câncer, por exemplo, né? Então, quando a gente pensa no diagnóstico de uma síndrome de predisposição hereditária ao câncer, né? Por exemplo, realizar um BRCA1, BRCA2 para ver se existe alguma predisposição nesse sentido, a gente também parte do mesmo pressuposto, eu estou fazendo uma investigação com base numa história familiar, com base numa história pessoal, né? Então, a gente sabe que não é todo mundo que tem indicação de fazer um sequenciamento de BRCA1, BRCA2, por exemplo, para ver esse tipo de predisposição, né? Mas, a partir daí, a gente pode ter um resultado que mostra que aquela pessoa tem uma síndrome de predisposição ao câncer, a gente entende melhor sobre esse risco e pode estabelecer também questões de um acompanhamento diferenciado para poder evitar, diminuir o risco, né, ou pelo menos fazer o diagnóstico de forma mais precoce possível sobre um possível tumor, né? E quando a gente pensa nos exames de predição de risco de forma como um todo, eles seguem mais ou menos esse perfil. Não quer dizer que uma pessoa que tem uma mutação, né, num gene que traz risco, ela vai desenvolver aquela doença, né? Então, uma mulher que tem a mutação no BRCA1, uma mulher que tem uma mutação no BRCA2, não quer dizer que ela vai desenvolver um câncer de mama. O que quer dizer é que ela tem uma possibilidade maior quando comparado à população como um todo. E aí, por conta disso, a gente pode estabelecer exatamente o acompanhamento de uma forma individualizada e mais adequada possível para
tentar evitar esse risco, né? E o terceiro ponto, que são os testes diretos ao consumidor, que eu acho que é importante a gente citar, né? Nós, como médicos geneticistas, não atuamos, né, com os testes diretos ao consumidor, enfim, por uma série de questões, mas a principal é porque, de forma geral, eles são testes que, né, não têm uma validade clínica muito bem estabelecida, né? Aqui no Brasil a gente não tem tanto esses testes, apesar né, é relativamente fácil a gente, por exemplo, fazer uma busca na internet e achar alguns exemplos, mas nos Estados Unidos, por exemplo, isso é muito forte. Às vezes você está numa farmácia e vê lá um teste meu DNA, né? Ou então você está no supermercado e vê um teste que colhe ali da boca, e eles mandam lá uma relação de situações, às vezes, falando que a pessoa ela tem alguma predisposição a mais ou a menos, por exemplo, a hipertensão, a diabetes, ou então até as situações que não tem muita questão clínica envolvida, né? Então, por exemplo, aqueles testes que falam se a pessoa, ela, teoricamente, é melhor em um esporte ou em outro esporte. E esse tipo de exame, na verdade, são exames que têm uma validade, né, é, clínica muito baixa. A gente sabe que isso não é exatamente assim, porque o que eles avaliam são, na verdade, alguns polimorfismos extremamente específicos, né, que em alguns estudos mostram, às vezes, alguma relação. Porém, isso varia de uma forma muito grande de população para população. Geralmente, eles estão tratando de doenças que são doenças poligênicas, então a gente está falando de doenças que têm vários genes, vários fatores, né, envolvidos naquela doença, naquela condição, naquela característica, e que só a avaliação daquele polimorfismo específico, na verdade, não quer dizer muita coisa para a gente, né? Então, a gente sempre tem que ser muito criterioso em relação a esses testes diretos ao consumidor, ainda mais porque muitas vezes existe né, um marketing em cima disso, a gente sabe bem, né, como médico geneticista, a gente às vezes encontra algumas situações nesse sentido. Não é o nosso foco, mas é importante a gente falar que eles existem, né? Mas que eles precisam ser sempre muito criteriosos. Apesar de ser direto ao consumidor e isso ser uma facilidade, às vezes, de adquirir esse teste, na dúvida, está pensando em fazer alguma coisa nesse sentido, porque leu alguma coisa, porque achou interessante, procura um médico geneticista, um médico que tenha conhecimento a respeito disso e converse antes sobre esses testes. Converse sobre qual que seria o seu objetivo em fazer um teste desse, né? Para entender até a real validade de um teste desse, né? E o que esse teste realmente poderia mostrar dentro do seu objetivo, dentro do que é a sua dúvida quando você vai procurar uma coisa dessa. Porque senão, às vezes, pode ser simplesmente algo que não vai trazer nenhuma informação válida e, enfim, né? E às vezes isso pode acabar desanimando um pouco as pessoas. Mas, enfim, eu acho que é interessante a gente pontuar um pouco sobre isso. Na verdade, eu acho que essa questão de orientação pré-teste e pós-teste, ela é fundamental para qualquer exame Sim, genético, não é? sim, Que o indivíduo sim. saiba o que vai ser avaliado, os possíveis resultados, não é? As expectativas que se criam, o que um resultado negativo depois vai significar e um resultado positivo vai significar. Não é isso? A gente fala muito para os testes preditivos, que é quando você pega uma pessoa que não tem doença nenhuma e ela vai saber antecipadamente se ela vai ter a doença ou tem risco Sim. de ter a doença, o impacto que isso tem na vida dela. Então, a orientação pré-teste, ela é, na verdade, um pré-requisito para esse tipo de avaliação, né? E mesmo para testes mais simples, assim, é muito importante o paciente saber o que vai ser avaliado, né? Uhum, uhum. Aí, próxima questão que eu acho que é bem importante, especialmente para a população entender, a gente tem muitas causas de doenças genéticas e de síndromes, não é? E isso faz com que a gente precise se valer de diferentes técnicas de exame genético. Porque a gente ainda não vive num mundo em que a gente pede um exame genético e resolve toda a nossa vida e a vida O do paciente. mapeamento genético, né, Carol? O mapeamento genético não existe. Esse seria o sonho. Você vai lá, pede um exame e descobre a causa daquela condição.
né? Então, até para os pacientes entenderem, por que a gente não pede todos os exames possíveis de uma vez? Né? Tem um Uhum. passo a passo. Então, que você pudesse falar um pouquinho das causas das síndromes, das doenças genéticas, e como é que a gente investiga cada grupo de condições aí, porque realmente é bem variável. Né? Né? Perfeito. E eu acho que isso tem tudo a ver com o que você falou, né, em relação a gente sempre ter uma orientação quando a gente vai solicitar um exame genético. Ah, e quem já passou numa consulta com um médico geneticista, né, eu acho que isso fica bem claro. A gente sempre tenta, né, trazer uma orientação sobre o que aquele exame de fato pode trazer, né, e as limitações técnicas e tudo mais, porque diferente de quando você solicita exames gerais de sangue. Você está trazendo informações que são muito diferentes e que podem trazer um impacto muito grande também, né, para aquela pessoa, para aquela família. E quando a gente pensa aí nessa questão dos testes, né, a gente não tem um mapeamento, né, então a gente brinca assim, mas um teste único que consiga ver todas as possibilidades e trazer um resultado final, né? Muitas vezes as pessoas chegam porque elas leram alguma coisa já em literatura mais leiga, ou então porque ouviram algum caso de alguém que, por exemplo, fez um painel, fez um exoma, alguma coisa, e quando você está frente ao paciente, você percebe que o exame indicado para ele não é aquele exame, né? E eu acho que é importante a gente entender isso, porque cada exame ele vai ter uma indicação e uma limitação, né? E essa indicação ela vai ser baseada exatamente inicialmente na nossa suspeita diagnóstica, né? Então, quando a gente pensa nos exames genéticos, a gente tem, por exemplo, um exame que seria o exame talvez mais comum, né, do médico geneticista, que é o cariótipo. Eu costumo explicar para os pacientes que o cariótipo é como se a gente estivesse olhando uma estante de livros. Né? O nosso código genético ali é como se fossem diversos livros, né, de receita, que dentro daqueles livros vão ter todas as informações que vão formar quem nós somos, né? Que são os nossos genes, que vão formar desde a formação dos nossos órgãos, o funcionamento dos nossos órgãos, né? Enfim, todas as nossas características estão escritos dentro desses livros de receita. E o cariótipo é como se a gente estivesse ali tirando uma foto, né? Literalmente uma foto, porque o cariograma, que é aquela imagem, né, que a gente vê no cariótipo, aquela fotinha que a gente vê, né, as pessoas que são leigas veem aquele monte de tracinho pintadinho, né, escuro, clarinho, escuro, clarinho, aquilo ali são os nossos cromossomos, né, que nada mais são do que o nosso DNA bem empacotadinho, né, bem fechadinho. Então imagina que é como se a gente tivesse, né, uma fita muito, muito longa. Essa fita ela fosse se enrolando, 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 se condensando, 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 até o estágio de cromossomo. De forma que o cariótipo é uma foto disso. Né? Então ele está vendo ali de uma forma como um todo aquele nosso material genético. Né? E falando assim, pode dar a impressão de que, poxa, então ele vê muito pouca coisa, né? E na verdade não, ele já traz informações muito importantes para a gente, né? Ele é um diagnóstico fundamental para a gente fazer, por exemplo, o diagnóstico de síndrome de Down, né? Confirmar um diagnóstico de síndrome de Down. Ele é o exame fundamental quando a gente vai investigar, por exemplo, aborto de repetição, né, do ponto de vista genético, um dos exames mais importantes, porque ele permite a gente entender se, por exemplo, existe alguma translocação, então algum pedacinho de um cromossomo que está ligado em outro lugar, né, que às vezes naquela pessoa, naquela mulher, naquele homem, não causa absolutamente nada, mas na hora de formar o gameta, né, ou formar o óvulo, ou formar o espermatozoide, aquele cromossomo ele passa de forma desbalanceada, que a gente diz, né? Ou seja, ele passa faltando um pedacinho de um cromossomo ou com um pedacinho a mais. E aí isso pode gerar, além de aborto, isso também pode gerar algumas malformações, algumas alterações no feto, né? Então o cariótipo ele tem sua indicação, né? Ele tem o seu papel, ele ainda tem seu espaço, né, dentro da investigação.
Mas ele é um exame também que tem as suas limitações, né? Que nem eu disse, é como se a gente estivesse vendo um livro ali na estante. Então a gente consegue ver as coisas de uma forma bem grosseira, de uma forma bem geral. Agora, se eu, por exemplo, né, a gente tiver uma alteração em um dos genes, né, o cariótipo não vai ver. Se a gente tiver, por exemplo, uma pequena deleção, né, a falta de algum pedacinho muito pequeno ali dentro dos nossos cromossomos, que a resolução do cariótipo não permite, o cariótipo também não vai identificar. Então a gente precisa ir para outras metodologias, né? A gente tem basicamente os exames para avaliar alteração nos cromossomos, o Isso. cariótipo é o mais simples, né? Depois a gente tem outras técnicas, o Snp Array, CGH Array, MLPA e FISH, né? Isso, isso. E as técnicas para identificar alteração nos genes. Não sei se você quer falar um pouquinho sobre as diferentes formas de É, sequenciamento, como é que isso sim. mudou muito nos últimos anos, né? Eu acho que isso é interessante, né, Carol? Porque é bem isso. Quando a gente vai pensar, a gente tem que pensar nisso. A gente tem as alterações cromossômicas e as alterações gênicas, né? Bom, que nem o cariótipo ele vê de uma forma grosseira, você citou as outras técnicas que eu acho que vale a pena a gente falar rapidinho sobre elas antes de ir para o lado gênico, né? Mas um outro exame que é extremamente importante aí é o microarray, né? O CGH-array ou o SNP-array, né? Que são duas técnicas um pouco diferentes, mas que têm a mesma finalidade, que é ver essas pequenas deleções ou pequenas duplicações do material genético, né? Microdeleções e microduplicações. Então, ele é uma técnica que identifica variantes do número de cópias, né, que a gente chama os CNVs, Copy Number Variations, né? Então, pequenas variações do número da quantidade de material genético. E que é uma técnica que tem também as suas indicações super precisas. É a técnica principal quando a gente pensa, por exemplo, em investigar a causa de transtorno do espectro autista, né? A investigação etiológica de autismo ainda, o array é a técnica mais importante. É uma técnica extremamente importante para a gente investigar causa de deficiência intelectual associado a algumas características dismórficas, né? Características físicas que às vezes chamem a atenção. E ela permite o diagnóstico também de uma gama muito ampla de possíveis síndromes genéticas, né? O MLPA e o FISH, que você comentou, eles também têm por finalidade ver essas pequenas alterações, mas, por princípio, a gente precisa já ter uma suspeita clínica quando a gente vai pensar em pedir um MLPA ou um FISH, né? Então, existe, por exemplo, uma síndrome genética que também é bem conhecida dos geneticistas e de outros profissionais também, que, por exemplo, é a síndrome velocardiofacial, né? Que ela é causada por uma pequena deleçãozinha, no qual, se eu já olho para aquela criança, né? Aquela criança tem algumas características fenotípicas que vão chamar a atenção. Um nariz um pouquinho mais bulboso, os dedinhos mais longos, uma criança que, por exemplo, nasceu com uma cardiopatia grave, uma tetralogia de Fallot, né? Que vai me chamar a atenção para essa hipótese, eu sei que o cariótipo vai vir normal, porque é uma deleção pequena, então eu já posso pedir um MLPA, né, específico para essa região. E aí que é um exame já direcionado para a região específica, como também existe MLPA para síndrome de Williams, MLPA para Phelan-McDermid, enfim, para uma gama de diagnósticos causados por deleções ou duplicações específicas. E o FISH, ele também tem esse objetivo, né, de a gente conseguir identificar em regiões específicas se existe aquela região, né, se aquela região está deletada ou se aquela região está duplicada. Mas, de forma geral, a gente não usa muito essa técnica para diagnóstico, né, Carol? O FISH, hoje em dia, ela está muito mais reservada, a gente acaba utilizando muito mais, às vezes, para aconselhamento genético, né? Então, quando a gente já tem uma criança que demonstra ali que a gente fez um diagnóstico numa criança de uma deleção, né? E a gente quer saber, às vezes, se o pai ou a mãe
é portadora de uma translocação que o cariótipo às vezes pode não ver, a gente às vezes pode considerar um FISH para aquela região. Que o FISH ela é uma técnica específica. Quem já viu alguma imagem de FISH acha muito bonito, porque né, FISH é uma técnica que traz uma fluorescência, então ela faz com que o desenho do cromossomo né, ele brilhe né, no microscópio, isso fica muito bonito, e permite a gente ver, às vezes, alguma translocação pequenininha. Então, cada técnica vai ter uma indicação, né? E cada técnica também vai ter uma limitação. Então, que nem a gente vai entrar agora um pouco na questão dos sequenciamentos, mas essas técnicas que a gente olha para as alterações cromossômicas, elas não vão ver alterações do que está gênicas, né? Então elas não vão ver alterações do que está escrito no nosso material genético. Voltando àquele exemplo da estante, cariótipo é como se a gente estivesse tirando uma foto dos livros. O MLPA é como se eu estivesse falando assim, eu quero ver se o capítulo 10 do meu livro ele está rasgado, sei lá. Né? Então eu vou lá ver aquele pedacinho. O CGH, o Snip Array, né, o Microarray, é como se a gente pegasse os livros e folheasse em busca de pedaços do livro que tivessem rasgado ou às vezes que tivessem impressos a mais, né? Então que tivesse alguma deleção, alguma duplicação. Essas técnicas, tudo isso vê as alterações cromossômicas, né? E a gente tem, só que eles não vão ver o que está escrito, então eles não vão ler as receitas. Do mesmo jeito, as técnicas de sequenciamento, então quando a gente vai sequenciar um gene, a gente vai pegar lá uma receita e ler aquela receita, não necessariamente ele vai estar vendo se está faltando, né, algum pedaço grande ali daquela receita. Não necessariamente ele vai identificar, e geralmente ele não identifica mesmo, uma deleção ou uma duplicação do material genético. Então, esses exames, eles não um não exclui o outro, né? Às vezes a gente precisa avaliar caso a caso, e muitas vezes a gente precisa fazer de forma escalonada a investigação, que nem você falou, né? A gente começa investigando por um exame, porque aquele exame vai nos dar pista para o exame seguinte, de acordo com o resultado, partir para o próximo exame. De forma que, às vezes, um exame vir normal não é uma coisa ruim, né? Porque a gente ter um exame genético normal também afasta para a gente diversas hipóteses. E também, às vezes, coloca a gente ali no trilho do que é o caminho mais adequado para a investigação, né? Ufa, falei. Tem muita coisa para falar, né, Rodrigo? É um assunto muito extenso, Carol, é um assunto muito extenso, e é um assunto que não tem como, né? Ele é muito denso. Sem dúvida, para cada um desses exames, para cada uma dessas técnicas, daria para fazer uma live exclusiva de cada uma, né? Eu acho que aqui é uma pincelada de forma geral para a gente entender. E eu acho que entender que esses dois grandes grupos, né? Então, as alterações cromossômicas, que os exames principais que vão investigar, né? É o cariótipo, o microarray, o MLPA e o FISH. E as alterações gênicas, né? Que aí a gente está falando já de ler, né, os nossos genes, de sequenciar os nossos genes em busca de alguma letrinha trocada, né? Então, para quem lembra das aulas de biologia lá, a gente tem o A, T, C, G, né? Às vezes a gente tem alguma troca dessas letras que vão causar algum efeito diferente na proteína. Eu gosto muito de usar o exemplo dos livros porque eu acho que eles funcionam para muita coisa. Mas imagina, né, que a gente tem ali uma receita, por exemplo, que o objetivo daquela receita é a gente fazer um bolo de morango. Né? Então lá o título, bolo de morango, ingredientes, 10 morangos, não sei quantos ovos, não sei quantos... E às vezes naquela receita, o título tá bolo de morango, mas em vez de estar escrito morango, está escrito limão. Não interessa que o meu objetivo é fazer um bolo de morango. Se eu colocar limão naquela receita, o bolo, em vez de morango, aquele bolo vai ser de limão. Né? É mais ou menos essa ideia que eu uso para explicar para os pacientes o que é uma mutação, né? Quando a gente tem uma troca de alguma letra. Né? Então, por exemplo, se às vezes eu tenho, ali deveria ter uma letra A, né, e trocou por uma letra C, é como se eu estivesse mudando aquele efeito, né, final
na nossa receita, né? Isso vai gerar uma proteína, isso vai gerar um efeito diferente de qual que era o nosso objetivo, né? E isso que seria né, uma mutação. Hoje em dia a gente tenta não usar mais o termo mutação, né, porque ele acabou tendo uma conotação tanto pejorativa quando a gente usa o termo mutação. O termo que a gente prefere usar hoje em dia é variante, né? Todos nós temos algumas variantes no nosso material genético. Na maioria das vezes, essas variantes elas vão ser benignas, né? Ou seja, elas vão ser variantes que elas não causam nenhuma grande mudança no nosso bolo, né? No nosso efeito final. Elas vão causar algumas individualidades. Mas alguma dessas variantes, elas podem acabar levando a alguma troca muito importante que vai ter a característica dela ser patogênica, né? Ou seja, ela vai causar alguma doença. Enfim, aí a gente tem assim milhares de doenças que são, né, que tem essa característica de serem monogênicas, né, de serem por alguma alteração em algum gene específico, e que aí a gente pode realizar um sequenciamento para essa investigação. Né? Eu falei, por exemplo, da síndrome de Marfan, que a gente tem características clínicas bem estabelecidas que permitem a gente fechar o diagnóstico sem precisar de um exame molecular, mas às vezes se o paciente não tem todas essas características clínicas e a gente tem a suspeita, a gente pode sequenciar o gene da fibrilina, né, o FBN1, que ele vai olhar exatamente para aquele gene, trazer um resultado para a gente, se existe alguma variante que seja patogênica ou não, e às vezes também pode trazer alguma informação sobre variante se ficar incerto, mas vamos guardar um pouco essa informação na caixinha, que eu acho que dá para a gente falar disso um pouco depois. E de forma que quando a gente pensa, né, em sequenciar um único gene, a técnica clássica que a gente pensa, né, quando a gente sequencia um único gene é o sequenciamento de Sanger, né, que é uma técnica de sequenciamento que é como se ele fosse ali ler letrinha por letrinha, né, do que está escrito ali na nossa receita. E identificar se tem alguma variante, se tem algum pontinho que trocou de lugar, se tem alguma letra que desapareceu, que deveria estar ali, ou se tem alguma letra nova que não deveria estar, né? O sequenciamento de Sanger permite a gente ver isso. Mas, claro, a tecnologia avança, a medicina avança, de forma que hoje em dia a gente tem os sequenciadores, né, os sequenciamentos de nova geração, né, o que a gente chama de NGS, que é uma forma de sequenciamento em larga escala, que geralmente ela acaba sendo mais barata do que o sequenciamento de sangue, acaba sendo mais rápida do que o sequenciamento de sangue, e permite a gente ver muito mais informação de uma vez só do que o sequenciamento de sangue permite. Falando assim, pode parecer que, nossa, então, perfeito, o NGS pode substituir tudo que o Sanger faz, e não é bem assim também, né? Isso vai depender muito da técnica que se usa para sequenciar, do sequenciamento, de kits de captura, de coisas muito técnicas que, né, não vale nem a pena a gente entrar muito em critério, mas o que é interessante a gente observar é que, assim, de forma prática, sequenciamento de nova geração permite a gente ver muita coisa de uma vez só. E aí isso permite a gente ter alguns exames que são exames que até um tempo atrás a gente não tinha tanto à disposição, né, a disponibilidade, desculpa, né, para poder utilizar para diagnóstico, como por exemplo os painéis. Né? Se, por exemplo, a gente tem um paciente que tenha um quadro de epilepsia, né, de difícil controle, um quadro de convulsão de difícil controle, que não tem nenhuma grande característica fenotípica que chame atenção para a gente pensar num diagnóstico específico, né, nenhuma característica física muito marcante, mas que chama atenção para a gente pensar que há alguma causa genética, como existem algumas dezenas, centenas de genes que estão associados à epilepsia, a gente pode partir, em vez de fazer sequenciamento de Sanger de um a um, a gente pode fazer um sequenciamento de nova geração para olhar aqueles genes associados à epilepsia. Né? Então ele vai olhar de uma forma mais rápida, mais dinâmica,
todos esses genes, né? O painel acaba sendo uma dos exames disponíveis pela técnica de sequenciamento de nova geração. Um outro exame bem conhecido, né, assim, de forma geral as pessoas escutam quando elas estão começando uma investigação e vão ler um pouco, né, eles escutam bastante, é sobre o exoma. Que o exoma ele é um exame que também utiliza da técnica de sequenciamento de nova geração, para poder meio que assim, né, fazer uma leitura dinâmica de todo o nosso a região, né, codificante, né, a região mais importante ali do nosso genoma, né? Então o exoma ele tem esse objetivo. E ele é um exame de fato extremamente interessante, extremamente importante, desde quando bem indicado, né? Porque também não tem necessidade da gente realizar, por exemplo, um exoma para qualquer paciente que a gente tenha uma suspeita clínica super específica, né? Por exemplo, se eu tenho um paciente que claramente tem uma suspeita ali de osteogênese imperfeita, não tem por que eu pedir, por exemplo, um exoma para investigar uma osteogênese imperfeita, né, uma doença dos ossos de vidro, né, para os leigos talvez conheçam um pouco melhor. De forma que a gente acaba tendo as indicações precisas. E eu acho que é interessante da gente citar, né, para ficar um pouco mais claro, esse tipo de exame não é um exame que a gente vai colocar numa máquina e a máquina vai ler e vai sair um resultado pronto, né, um laudo impresso para ser entregue para o médico, né? Ele é um exame que ele passa por uma fase de análise, que essa análise é feita por um profissional capacitado. Na maioria das vezes, esse profissional capacitado é um médico geneticista, né, que tem conhecimento clínico também, que vai pegar aquelas informações clínicas do relatório médico e comparar com os achados do sequenciamento. De forma que, quanto mais direcionado, né, for a hipótese diagnóstica, quanto mais direcionado, quanto mais informação tiver no relatório médico, quanto mais estiver direcionado a suspeita clínica, ou pelo menos as características daquele paciente, maior vai ser a chance da gente conseguir fazer ali de fato um diagnóstico, né? Isso é um ponto importante da gente entender também. Ufa. Acho que como qualquer exame, eu acho que esse é um recado que fica, tudo passa pela hipótese diagnóstica, não é? E aí você vai indicar o exame. Então, não é porque um exoma avalia uma parte maior do material genético que ele vai ser o mais indicado para uma pessoa que tem uma hipótese de uma síndrome muito específica e você pode direcionar a investigação para isso. É importante as pessoas saberem, porque às vezes elas chegam querendo fazer o exame mais completo e muitas vezes não é o mais indicado para aquela pessoa. E outra coisa que eu acho que é bem importante que você comentou é a questão do pedido do exame, não é? Os médicos precisam escrever direito o que eles viram, a hipótese que eles têm. Importante os pacientes e os pais dos pacientes, quando é criança, pedir para o médico fazer um relatório ou um pedido do exame detalhado, porque só escrever coisas muito vagas, isso vai dificultar muito a análise de alguns exames, principalmente esses que avaliam uma quantidade muito grande de genes, e interpretar isso não é algo simples, não é algo trivial, né? E uma coisa que é interessante aí também, Carol, eu acho que é importante a gente pontuar, qualquer interpretação de um exame genético nesse sentido, ele é limitado pelo nosso conhecimento da época, né, pelo nosso conhecimento atual. O que eu quero dizer com isso? Né? Então, assim, às vezes a gente faz um exame que ele não chega num resultado, né? Ou então que ele chega numa variante de significado incerto. Né? Uma variante de significado incerto é uma variante, é uma alteraçãozinha ali, uma mutação, né? Mas que a gente não consegue nem ter certeza se ela é benigna, ou seja, não causa nada, ou se ela é patogênica, né? Ou seja, está associado ali ao quadro clínico. Isso acontece com frequência, na verdade, a gente encontra algumas mutações, né, algumas variantes de significado incerto. Isso é baseado no conhecimento que a gente tem hoje. De forma que se a gente for, às vezes, reanalisar esse exame daqui a 6 meses, daqui a um ano,
essa variante nesse significado incerto, ela pode ser outra, né? Ela pode ter um significado definido, né? Ou então, uma variante que até então era desconsiderada, de um gene que não foi analisado, porque até então não era ligado a nenhum quadro clínico, né? Ele pode ganhar uma importância ali na nossa avaliação. Não que precise repetir o exame, né? Não que precise fazer um novo sequenciamento de exoma, mas que precisa fazer uma reanálise, né? O próprio laboratório, de forma geral, os laboratórios eles têm política de reanálise, né, quando solicitado pelo médico, mas muitas vezes o próprio médico com experiência, né, o médico geneticista que tem experiência em análise, ele pode às vezes pegar os dados desse indivíduo, desse paciente, e fazer uma reanálise, né, usando as plataformas adequadas e tudo mais. Então, acho que isso é importante a gente pontuar também, né? O resultado de um exame nesse sentido, às vezes faz o exame e fala, nossa, fiz todos os exames possíveis, veio tudo normal, o que será que aconteceu, né? Qual será que é o diagnóstico? Às vezes, simplesmente é um diagnóstico que a gente ainda não consegue determinar, mas não quer dizer que ele não vá ser determinado, né? E às vezes a gente precisa passar por uma reanálise nesse sentido. Isso é uma coisa importante também da gente comentar, né? É, e às vezes teve paciente que perguntou, fiz um exoma, se fizer um exoma bem normal, quer dizer que não é genético? Não, não quer dizer que não seja genético, quer dizer que você não achou a alteração genética que aquele indivíduo tem, né? Sim. A gente não comentou, mas, por exemplo, a síndrome do X frágil, que é a causa genética herdada mais comum de deficiência intelectual, nem é esse exame, são outras técnicas, que é nosso tempo, muita coisa, a gente só tem 12 minutinhos, Rodrigo, então não dá para entrar muito em detalhe, mas a lição basicamente é a hipótese e o exame indicado para cada hipótese que a gente faz, né? Não é só o geneticista que sabe fazer hipótese de doença genética, então outras pessoas de outras especialidades podem fazer, podem pedir, mas o geneticista acaba sendo muitas vezes a pessoa mais indicada pela capacitação e pela formação que tem, né? Aí um tópico que eu acho muito importante, que é um gargalo que a gente tem, é o acesso aos exames genéticos, porque a tecnologia evoluiu muito e a quantidade de exames aumentou, né? Só que, infelizmente, no Brasil, não é só no Brasil, esses exames e os mais avançados não estão disponíveis para todas as pessoas. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa diferença, como isso acontece no SUS e a questão da portaria, enfim, do acesso que está previsto para as pessoas e como funciona na saúde suplementar, porque também, às vezes, é uma luta conseguir um exame genético pela saúde suplementar. Pois é, realmente os exames, né, a tecnologia avançou, os exames estão cada vez mais acessíveis e a tendência é que cada vez mais, né, com o avanço da tecnologia, os exames eles comecem a baratear cada vez mais e os acessos também vão ficando mais fáceis, né, Carol? Mas no nosso cenário atual, quando a gente pensa em sistema único de saúde, por exemplo, o cariótipo ele é um exame que, de forma geral, o Sistema Único ele tem cobertura, né, em território nacional, independente de você ter alguma política específica, como a gente vai falar um pouquinho da política de doenças raras, mas o cariótipo é um exame que ele tem acesso mais simples. Não é todo município que tem cariótipo disponível, mas de forma geral, por ele ser previsto, né, dentro do Sistema Único de Saúde, parcerias de município com outros municípios, questão de referência, a gente sabe que cariótipo é um exame que se consegue com mais facilidade. Aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, até um tempo atrás, até X frágil a gente conseguia para alguns pacientes do Sistema Único de Saúde sem nenhuma grande solicitação especial, né? Mas hoje em dia, quando a gente pensa nesses exames mais modernos, então o CGH-Array, o SNP-Array, quando a gente pensa no sequenciamento de nova geração e até mesmo no exoma, eles são exames que têm um custo elevado, que o Sistema Único, de forma geral, ele não cobre, porém, a gente tem a Portaria 199, né, que ela estabeleceu os requisitos, né, para atendimento dos serviços e dos centros, né, de referência para doenças raras, e que está previsto dentro da portaria a realização
ter esses exames mais complexos, né? Isso é uma coisa que já é realidade nos centros que são cadastrados, né? Então, o centro, para se tornar um centro de referência, um serviço de referência em doenças raras, ele precisa garantir que ele consiga ou realizar no próprio centro, né? Ou então no próprio serviço, ou então ter alguma parceria com algum lugar, ou então esse exame seja alcançável, né? Ou ter parceria com algum lugar que possa realizar o exame, né? Isso é um pré-requisito para a instituição ser um serviço de doenças raras. Existe todo um pagamento diferenciado do sistema único para a realização desses exames, então geralmente esses exames eles conseguem se subsidiar de alguma forma com base nisso, né? Mas isso não quer dizer que, por exemplo, eu vou chegar no posto de saúde, pedir o exame e eu vou conseguir fazer, né? Ou então, não, mas eu passo no médico geneticista que é do SUS. Mas às vezes aquele médico geneticista que é do SUS, ele não, o serviço que ele está atendendo não é um serviço de referência, e aí ele não vai conseguir solicitar de qualquer forma esse exame, né? Agora, dentro dos serviços de referência, isso já é uma realidade, a possibilidade de solicitar esses exames, claro, que desde que exista uma indicação adequada, desde que exista uma real necessidade de fazer o exame, né? Tudo passa pela hipótese diagnóstica, né? Na saúde suplementar, a vida é um pouquinho mais fácil nesse sentido, né? Porque a saúde suplementar ela é regida, né, pela ANS, né, Agência Nacional de Saúde, que é o órgão que regulamenta os planos de saúde. Então, a ANS estabelece ali o que seria o rol de procedimentos, né, que seriam o que o convênio é obrigado a fazer, né, independente do convênio, independente do plano, independente do que existe de contrato entre a pessoa e o plano, o rol estabelece o que o plano é obrigado a fazer. E os exames genéticos estão dentro do rol, né? De forma que, claro, eles também precisam contemplar, existem diretrizes de utilização, que a gente chama, né? Então, assim, existem indicações precisas para grande parte desses exames genéticos, né? Mas que eles podem ser solicitados e realizados pelo sistema, pelo saúde suplementar, então pelos planos de saúde. Todo exame genético? Não. Exoma, por exemplo, é um exame que não está previsto dentro da saúde suplementar, né? Mas, por exemplo, CGH-Array, microarray, a questão de alguns painéis, como, por exemplo, o painel de câncer hereditário, quando a pessoa tem indicação de fato, sequenciamento de gene único está previsto, né? Você comentou do X-frágil, o PCR, né, para o FMR1, que é o gene do X-frágil, também está previsto. Então, tem algumas indicações precisas, mas são exames que estão ali previstos e com a possibilidade de ser realizado na saúde suplementar. A própria ANS coloca ali no rol a necessidade desses exames serem solicitados por um médico geneticista, né? De forma que sempre vale a pena a gente lembrar que o que está no rol, ele é o piso, né, do que é a obrigatoriedade, ou seja, o convênio pode fazer o que está fora do rol. Né? Se o convênio quiser fazer um exoma, ele pode autorizar um exoma. Né? Ele não é impedido disso. Né? Ele não pode fazer a menos do que o que está no rol. Né? Isso não pode ser feito. E o rol ele coloca que os exames eles têm que ser solicitados por um médico geneticista. E a gente entende que isso é muito por conta da questão da indicação mesmo, né? De observar se o exame está sendo indicado da forma correta, se a questão do pré-teste, como você falou, né, Carol, isso é extremamente importante. Então, a orientação sobre o que aquele teste realmente pode trazer de informação ou não, às vezes a necessidade de algum outro teste, outro exame, e principalmente a questão do aconselhamento genético. Né? É inevitável que o resultado de um exame genético ele vai trazer a necessidade, em alguma instância, de um aconselhamento genético. Né? Mesmo que seja a gente falar assim, não tem nenhum risco de recorrência. Mas ele tem que passar por um aconselhamento. Né? Isso é inevitável. E a questão da necessidade ou da orientação, né, não da necessidade, mas da orientação de ser solicitado para o médico geneticista é muito importante por conta disso.
Existem outros profissionais que são extremamente capacitados, que entendem, né, neurologistas, neuropediatras, que trabalham muito com genética, e que, sem dúvida, entendem todas essas questões dos exames genéticos e que são extremamente capacitados para a solicitação. Mas eu repito, tudo isso que a gente está falando da saúde suplementar é piso, né? Ou seja, é o mínimo que a saúde tem que cumprir. Agora, se eles quiserem, né, um convênio autorizando a realização dos exames por outros profissionais, não teria nenhum problema, bem pelo contrário, né? Na indicação correta, tem que ser autorizado mesmo. Né? É importante também dizer que esse rol ele é atualizado de tempos em tempos, não é? Então, um determinado exame que não consta ali como mínimo, daqui a um tempo pode ser, né? A gente tem só 3 minutinhos, Rodrigo, passo rápido. Então, eu vou falar para você comentar um pouquinho sobre o parecer técnico, que você Tá. participou, né, na verdade, da comissão que elaborou esse parecer, e deixar sua mensagem final. Na verdade, eu queria ter abordado outros temas, enfim, diagnósticos aí não invasivos, pré-natal, pós-natal, tem muita coisa para falar, mas você tem aí uns 3 minutinhos para finalizar. Em relação ao parecer técnico, eu acho que isso é importante da gente só citar. A Sociedade Brasileira de Genética, existe essa demanda, que já é uma demanda antiga dos associados da SBGM, de trazer informações, né, sobre qualidade técnica dos exames genéticos. Com o boom que a gente teve de acesso de laboratórios realizando exames genéticos, não necessariamente todos os laboratórios têm a mesma qualidade, ou então, pelo menos, têm uma qualidade minimamente confiável, né? E aí, com essa demanda, foi formado um grupo de trabalho dentro da SBGM, que atuou para estabelecer o que seriam as características técnicas, né, e aquelas características que vão constar em laudo, para ser o mais adequado possível a realização de um exame genético. Foram praticamente 3 anos aí de trabalho do grupo de trabalho. Ele culminou num documento que está sendo publicado essa semana no site da SBGM, está sendo enviado para outras associações médicas e está sendo disponibilizado para a população civil, então qualquer pessoa pode ter acesso a esse documento no site da SBGM, que tem como objetivo meio que ser norteador nesse sentido, né? Claro que é um documento que também vai ser atualizado periodicamente, porque precisa ser atualizado periodicamente, mas é um passo a mais aí que a gente dá no sentido de trazer uma segurança, tanto para a gente, como médico, solicitando um exame, quanto para a população, né, realizando o exame, a gente tem uma segurança em relação enfim, a qualidade dos exames, desde que os laboratórios, né, eles consigam se adequar e seguir as orientações, pelo menos o objetivo das nossas orientações. Acho que a gente está com pouquíssimo tempo. Eu quero, na verdade, terminar assim agradecendo. Sem dúvida, é um tema muito extenso. Às vezes eu falo demais, eu sei, já me falaram que eu falo demais, mas é porque tem muita coisa interessante para a gente falar. E eu tentei abordar de forma bem sucinta, mas eu acho que tentando trazer umas coisas um pouquinho lúdicas aí para a população em geral, que é o grande objetivo nosso dessas lives, né, Carol? Mas tem muita coisa interessante. Eu sei que tem algumas perguntas que as pessoas já tinham mandado, eu vou ficar à disposição para responder as perguntas depois por Instagram, para quem quiser tirar qualquer dúvida, eu escrevo as respostas, eu gravo as respostas e envio para as pessoas, e fico à disposição. Eu acho que um tema só sobre exames no pré-natal daria uma outra live, aí fica de sugestão para a SBGM. E então, eu agradeço a participação do Rodrigo e de todos. A próxima live da semana que vem vai ser sobre fibrose cística, com o Dr. Salmo Raskin e o Dr. Francis. Estão todos convidados para a semana que vem. E um bom final de semana para vocês. Um abraço a todos. Obrigado, tchau, tchau, bom final de semana. Tchau, tchau.